Olá, hoje no Almanac Jurídico nós recebemos um advogado especialista em Direito do Trabalho, Dr. Eduardo Bettgen, que veio bater um papo com a gente sobre acidente do trabalho, né, Dr. Eduardo? Boa noite, bom tê-lo aqui no Almanac Jurídico. Boa noite, Jorge, é um prazer estar aqui, poder colaborar, poder ajudar no que for possível para esclarecer esse tema que hoje é bastante tormentoso e tem sido objeto de demandas recorrentes no nosso judiciário trabalhista. E penso que seja um tema de alta relevância, tanto para o trabalhador como para o empregador. Doutor Eduardo, nós sabemos que muita coisa tem mudado nos últimos anos sobre esse assunto. Nós, inclusive, tivemos algumas expressivas modificações na legislação, especialmente a partir de 2004. Conta um pouco para a gente o que mudou a partir desse período, o que intensificou tanto isso ao ponto de se tornar um debate bem acalorado até no tribunal. É verdade. Bom, o fator determinante para que tenha surgido essa discussão no âmbito da Justiça do Trabalho foi a Emenda Constitucional 45 de 2004, que alterou a redação do artigo 114 da Constituição Federal e ampliou a competência da Justiça do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para julgar determinadas ações que antes dessa alteração constitucional eram de competência da Justiça Comum. E uma das questões que foi objeto dessa alteração é justamente a questão das indenizações por dano moral e também aquelas decorrentes da relação de trabalho, aí incluída também os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, que por definição legal também são equiparadas aos acidentes de trabalho. Então, na verdade, este foi o ponto onde se verifica um aumento expressivo deste tipo de demandas. E eu dei uma pesquisada rápida e o telespectador pode fazer também, tanto no site do TST quanto no site do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Existem os relatórios anuais que trazem todos os dados com relação ao número de ações ajuizadas, inclusive mencionando a natureza do objeto dessas ações. E ali a gente percebe com bastante clareza que a partir do ano de 2005 há um aumento crescente no número de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, e aí a gente passa da ordem de 105, 110 mil ações por ano até 2004, e a partir de 2005 se passa para um patamar que vai de 120 até 2009, onde se fechou com 140 mil ações ajuizadas. Aí, buscando no site do Tribunal de Justiça, a gente verifica que no ano de 2004, que foi o último ano de competência da Justiça Comum para esse tipo de ação, a gente verifica que foram ajuizadas 2.700 ações no estado inteiro. Ao passo que só no ano de 2009, só na comarca de Porto Alegre, a gente chega próximo a 1.500 ações dessa natureza. Então a gente vê que há um crescimento significativo desse número de ações, no meu entendimento, por dois fatores principais. Primeiro, porque os escritórios que são especializados em ajuizamento de ações perante a Justiça do Trabalho, sindicatos, etc., passaram a incluir esses pedidos naqueles já normais apresentados perante o Judiciário Trabalhista. E também a inexistência de custas, pela facilidade que tem o acesso à Justiça do Trabalho. Isso não é nenhuma crítica, isso é apenas uma constatação de que não há nenhuma consequência para aquele pedido que é julgado improcedente. Então, a maioria dos empregados litiga ao abrigo da assistência judiciária, e apresentar esta demanda ao Judiciário Trabalhista passou simplesmente a ser uma rotina de alguns escritórios que antes não ajuizavam esse tipo de ação. Então, acho que esses são os fatores principais do aumento desse número de demandas. Preciso lhe perguntar isso, a gente já avançou aqui, é tão complexo isso, acho que para os dois lados, tanto para aquele que é o lesado, quanto aquele que de alguma forma levou a isso, vou dizer assim. E como minimizar isso? Como enfrentar esse problema? Diminuir isso? Eu acho que hoje as empresas elas devem se atentar para essa realidade, porque muitas delas ainda não se defrontaram com as condenações, porque são talvez demandas recentes que ainda não chegaram ao seu final.
mas se atentar ao problema, eu acho que é um problema relevante. Eu acho que existem inúmeras situações em que o empregado é exposto a condições de trabalho inadequadas e isso gera lesões, isso gera situações que devem ser, sem dúvida, devem ser indenizadas. Eu só acho que uma expressão que a gente usa muito no futebol, não dá para virar o fio, né? Porque daqui a pouco, se essas demandas forem banalizadas a tal ponto, aquele empregado que efetivamente sofreu uma lesão no ambiente de trabalho em decorrência de esforço repetitivo, em decorrência de uma má condição de trabalho, ele vai acabar entrando numa vala comum de condenações mais módicas pela grande recorrência e repetição. Então eu acho que essa adequação vai vir com o tempo, né? Eu penso que hoje o empregador ele precisa modificar o seu processo de seleção, ele precisa melhorar e muito a questão do exame admissional. O exame admissional antes era uma formalidade legal, mas era um documento que o contador precisava para dar abertura no livro de registro de empregados. Durante décadas. Né? Quer dizer, na verdade, isso não passava de uma formalidade. Hoje se recomenda que o exame médico admissional seja de fato um exame minudente, um exame que vá a fundo na anamnese do empregado, que busque o histórico médico do empregado, que busque histórico familiar, para que isso sirva depois de subsídio para uma defesa de uma eventual alegação de doença ocupacional. Quer dizer, o histórico do empregado anteriormente à sua entrada na empresa é talvez o elemento mais importante que vai ter o empregador para poder depois se defender. Quer dizer, paralelamente a isso, eu penso que as empresas devem sim se conscientizar da necessidade de melhorar os equipamentos de proteção individual, melhorar as condições de trabalho, tanto quanto for possível, melhorar a concessão de EPI. Eu vivenciei inúmeras situações de empregadores há alguns anos atrás que, ao contratarem, existe risco de pagar insalubridade nessa atividade? Sim, existe. Bom, então vamos colocar o salário um pouquinho mais baixo, acrescenta a insalubridade e estamos livres do problema. Essa orientação para 2000, 98, 2000, até valia. Talvez um pouco leviana, mas até valia. Quer dizer, hoje é a pior das orientações e tem muita gente que ainda continua orientando nesse sentido. Hoje é a pior das orientações porque pagar insalubridade significa reconhecer a exposição do seu empregado a agentes que atacam a saúde do empregador. Isso aumenta a alíquota previdenciária. Aumenta a alíquota previdenciária, o empregador vai pagar mais previdência social. Quer dizer, vai ter mais despesa e depois, numa demanda, quer dizer, ele está confessando que expunha o seu empregado a uma condição que atacava a sua saúde. Então, hoje, há que se ter muito cuidado com a questão do EPI, mesmo em atividades que ensejam a insalubridade, algumas não há como escapar da insalubridade, existem atividades que são insalubres, né? Ainda assim, se conceda o EPI, o equipamento de proteção individual, quer dizer, se faça exame médico periódico, quer dizer, busque conhecer tanto quanto for possível o seu empregado, quer dizer, aquela situação que já aconteceu com clientes nossos, com empresas que são clientes nossos, do sujeito ter se machucado jogando futebol no final de semana. Quer dizer, e aí, lá pelas tantas, ele cai da escada e aparece com uma torção no tornozelo. Aí tu vai fazer a pesquisa e descobre que não, ele se machucou jogando futebol. Inclusive foi com o pessoal da empresa. Essas situações são importantes que sejam documentadas. Doutor, né? Ok, foi muito bom, só que nosso espaço chegou ao final. Tá? Foi um prazer ter o doutor Eduardo Betting aqui, batendo um papo com a gente nessa noite. E amanhã nós retornamos com um novo Almanaque Jurídico. Fique conosco. Até amanhã.